Eis que nosso Deus nunca foi branco, da cor da columba do Espírito Santo, mas de raça mestiça, nascido dos hebreus. Fala uma língua esquecida que o povo compreende. É artista de circo, teatro, mambembe, contador de histórias, pescador e artesão. Nosso Deus é mulato e saiu de passista, destaque no asfalto, ele é malabarista, com trejeitos nagôs e ginga de afoxé. Não tem olhos azuis, não é caucasiano, é hindu, é mané, vavá, é cigano, é mestre Jacó tocando bandolim. Nosso Deus reparte o quanto tem entre os vagabundos, acolhe os desvalidos, toda a escória do mundo, prefere os humildes, não se sabe por quê. Bairro Marques Ribeiro. Ao se falar no bairro Marques Ribeiro, a primeira coisa que vem à memória é a tradição de vendedores de água da família Marques Ribeiro, os chamados pipeiros. Era o tempo que, obviamente, não existia a dita água encanada em Cachoeira, não havia um sistema de distribuição de água tratada, e as pessoas, então, tinham que adquirir a água em pipas, e havia vários vendedores de água na cidade. Mas o Antônio Marques Ribeiro, que era um português que veio para Cachoeira lá por volta de 1912, esse estabeleceu ali, onde hoje está o bairro Marques Ribeiro, certamente se abastecia de fontes que havia nas proximidades e saía a vender a sua água, o seu produto em pipas, e de forma que ele foi ou entrou para a história como um dos mais bem-sucedidos vendedores de água da história de Cachoeira. Obviamente que o negócio prosperou até a inauguração da primeira hidráulica, que aconteceu há 100 anos, no dia 20 de setembro de 1921, ali na Praça Itororó, né, nossa primeira hidráulica, que acabou paulatinamente eliminando o comércio de água em pipas. Esse foi um processo lento, porque a primeira hidráulica ela não contemplava toda a cidade com abastecimento. Então, de forma que o Antônio Marques Ribeiro e outros vendedores de água da cidade seguiram o seu negócio nas áreas em que a hidráulica não conseguia atingir, abastecendo as residências fora desta área, então, de abrangência de abastecimento. Então, a primeira memória que vem é essa dos Marques Ribeiro como vendedores de água. Mas eles enriqueceram com esse negócio e acabaram indo também para o lado de uma cultura que precisa de muita água. Quer dizer, eles eram ligados à água de qualquer forma. Eles viraram grandes plantadores de arroz e fizeram história no cultivo desse cereal, que foi por muito tempo e ainda tem uma significação muito grande para a nossa economia. Antônio Marques Ribeiro teve filhos, e esses filhos, dentre eles, se destaca a dona Lucy Ribeiro, que foi a rainha da primeira festa do arroz de Cachoeira, realizada lá em 1941. Então, os Marques Ribeiro lembram muito essa questão de água e arroz. E o Antônio Marques Ribeiro era português de nascimento, conseguiu a sua naturalização em 1949 e acabou falecendo em 1974. Dá nome a uma rua também, o patriarca dos Marques Ribeiro em Cachoeira. Saudações fraternas a todos que vão acompanhar esse trabalho. Me apresento dizendo o meu nome, que eu me chamo Lair Tereza Vidal da Silva. Nasci aqui no bairro Marques Ribeiro e uma memória afetiva de 69 anos. E há peculiaridades nesse bairro que o diferencia dos demais. Comecei com saudações fraternas porque aqui é o melhor lugar de se viver.
Aqui, uma das marcas registradas desse bairro é a fraternidade. Nunca se está sozinho no bairro Marques Ribeiro. Esse bairro, ele fica bem no lugar onde começa a história da Cachoeira, a história do nosso município, no vizinho bairro Aldeia. E o nosso bairro é vizinho, então, do bairro Aldeia, onde começa a história da Cachoeira do Sul. Estou aqui com os demais vizinhos, companheiros aqui da comunidade. E uma das peculiaridades do nosso bairro é que aqui, quando a gente se criou, nasceu e se criou aqui, todos são proprietários. Não havia essa de fulano que mora de aluguel, não, todos eram proprietários. Era um lugar de pobreza, sim, mas não de miserabilidade. Gente pobre, aqui se conhecia de muito perto a partilha, ninguém estava sozinho para nada, nem para festa, nem para morte, nem para tristeza, nem para alegria. Todo era na fraternidade. Então, todos proprietários, ausência de miseráveis, pobres mas não miseráveis, operários os homens, lavadeiras as mulheres, dada a proximidade, então, dos quartéis, que naquele tempo a gente tinha os 3 quartéis, que hoje nós não temos mais a companhia de comunicações, não é? Hoje nós temos só o 13º GAC e o batalhão. E as mulheres, as nossas mães, nos criaram lavando para fora. Então era o ganha-pão dessa comunidade. As mulheres ajudavam os maridos lavando para fora. Lavando então para os soldados, lavando para o quartel ali. É uma peculiaridade. Outra peculiaridade no nosso bairro é que, depois os outros vão falar sobre a questão da espiritualidade da nossa comunidade. Há uma mística nessa comunidade. Há uma razão por que essa comunidade ela tem um espírito fraterno, sem imposição nenhuma, sem lei. Não tem lei que diga que tem que haver essa fraternidade. É uma fraternidade espontânea. Há um espírito comunitário que impera aqui nesse bairro, não é? Nós, antes de termos a Igreja Católica, nós tivemos, bem antes, a Igreja Batista. E é um bairro tão fraterno que jamais nós tivemos discórdia, jamais se viveu discórdia por causa de religião aqui na nossa comunidade. A Capela Nossa Senhora do Rosário está de costas para a comunidade da Igreja Batista e sempre nos demos bem, as festas em comum, o esporte em comum, o namoro em comum. Então, esse espírito fraterno é uma coisa marcante, muito marcante na nossa comunidade. A gente sempre conviveu bem, sempre se deu bem, apesar da diferença de religião. E realmente, primeiro vieram os batistas, depois, então, a Igreja Católica. Muito embora o nosso bairro seja um bairro que fique bem próximo de 2 igrejas, de 2 matrizes. Na matriz Santo Antônio, é perto de nós, não é? E a matriz da Imaculada Conceição, é tudo perto de nós. Outro fato interessante aqui na nossa comunidade é que as relações afetivas, elas se davam desde o nosso nascimento. Era comum, mulher grávida aqui, rolava. Toda a família numerosa. Ali no Campinho da Trilhadeira, porque além de ter o bairro Marques Ribeiro, a Vila Marques Ribeiro, nós ainda tínhamos denominações para as ruelas do nosso bairro, da nossa vila. O pessoal da Meia-Lua, o pessoal da Escadaria, o pessoal do Campinho, o pessoal da Trilhadeira, ainda tinha isso. Então, o pessoal da Rua Nova, tudo, né? O Beco do Laçaço, o Buraco Quente, a Pinguela, né? E aí, por aí ia. E nós, nas nossas relações afetivas, as mulheres engravidavam e família numerosa, 6, 10, 9, 4, raros os que tinham somente um filho, 2 filhos. A maioria aqui da vizinhança, tudo era uma filharada, e tudo se criavam junto e namoravam e acabavam casando e morando nos puxadinhos para o fundo do pátio dos pais. E quando nasciam os filhos aqui na comunidade, os mais velhos iam avisar nas casas: olha, a mãe mandou avisar que tem um criadinho às ordens.
Olha a expressão da valorização da vida, a comunicação da vida, o acolhimento da vida. Tem um criadinho às ordens, quer dizer, a vida que se coloca à disposição, que se coloca a serviço. E aí, conversando com o Edson aqui, ele dizendo, e quando tinha doença, as vizinhas abandonavam a casa e iam lá tomar conta do doente e tomar conta das crianças, porque todo mundo cheio de cria. Cachorro e cria aqui na vila era em abundância, com fartura. Aqui na nossa vila nós tivemos serraria, a serraria do Seu Danga, tivemos a bailanta do Seu Danga, que era uma família tudo de ruivos, bem diferente dos pelo duro do restante da vila, não é? Tivemos a serraria, então, do Seu Danga, a bailanta do Seu Danga, tivemos também a ferraria do Seu Dioclésio, a feirinha do Seu Tininho, aqui tudo é Covila, tudo é apelido, todo proprietário de estabelecimento tinha apelido. A venda do Seu Adão Careca, do Seu Adão Rapadura, a barbearia do Seu Galdino, o perigo de passar na pinguela. Tudo isso vivemos aqui. A bailanta do Seu Danga era muito frequentada porque era uma soldadama e aqui as gurias tudo namoravam soldados, as mães lavavam para soldados e se casando com soldados, namorando soldados. Era a coisa mais comum aqui para nós, não é? E a nossa vila, ela cresceu e com o crescimento dela parece que afastou-se um pouco esse conhecimento que a gente estava conversando aqui. Todo mundo conhecia todo mundo. Todo mundo conhecia todo mundo aqui. O Seu Valdemar dos Peixes, o Seu Adão dos Peixes, o Adão Corneteiro, olha, ser corneteiro no quartel, o Seu Adão da Dona Alda, ele era o corneteiro do quartel, um dos corneteiros do quartel, porque ainda tinha o corneteiro negro Juca, famoso, muito importante. E nós tínhamos o Seu Adão Corneteiro, não é? Então, muita coisa bonita. A barbearia do Seu Galdino, a gente teve aqui na vila. Aqui tinha no Campinho, dava um catecismo, no tempo do catecismo no Campinho. A Teresa do Seu Miguel, a falecida Teresa do Seu Miguel, era catequista. Nas missões aqui, as moças reuniam as crianças. A Vera do André, a Leda, cunhada da Rita, reuniam a gurizada para a missãozinha. Não há carrancas descendo a correnteza do meu rio. Meu nome é Edson Batista Salvador Souza. Sou filho da dona Yolanda e do seu Almerindo. Eu vivi aqui no bairro desde que nasci. Eu nasci em 61, passei toda a década de 60, de 70, até metade dos anos 80. Aí meu pai veio a falecer. E em combinação com a mãe, nós nos mudamos daqui. Tenho muita saudade do bairro, né? Tenho grandes lembranças. Agora há pouco o pessoal estava lembrando do tempo que só 2 casas do bairro, ou da vila, eu prefiro dizer, tinha televisão. Era no Seu Vili e também no Seu Olmiro. Então, à tardinha, vinha toda gurizada para assistir a programação Perdido nos Espaços, lembra? Tinha, né? Meu Pé de Laranja Lima, né, Rita? Tá? Então, nós assistimos, né, à tarde. Um pouco antes aqui eu estava lembrando que havia também na TV, naquela época, TV Piratini, Canal 5, de quinta para sexta-feira, os filmes de terror. E uma vez na casa do Seu Olmiro, eu fiquei assistindo um filme do Drácula. E fiquei para trás, a gurizada foi embora e foi ficando com medo de ir para casa, disse que a minha casa era pertinho. Aí o Seu Olmiro viu que eu estava com medo e não, eu vou até a frente da casa e tu vai para tua casa, né, que já é tarde, já era mais de meia-noite. Pessoal, naquele tempo a iluminação dos bairros era aquela luzinha pequena, incandescente, e era uma noite de serração, que subia da Sanga da Inês aquela serração. Quando eu cheguei em frente à minha casa, embaixo do poste, quem estava ali? O Drácula em pessoa. Eu até hoje não sei como é que eu entrei para dentro de casa, né? Foi um susto só. Bom, passado o susto, no outro dia eu fui descobrir que era um gaúcho que estava subindo com uma capa aqueles ponchos, preto, né? Mas na minha imaginação, já com medo por causa do filme, para mim era o tal de Drácula que veio atrás de mim, imagine, tá? Também na juventude nós começamos as reuniões dançantes nas casas.
Eu lembro que a primeira reuniãozinha foi na minha casa, foi no porão da minha casa. A gente usou como iluminação aquelas luzes de pinheiro de Natal, né? Toca-discos, e dali foi se expandindo, né, para várias casas, né, as reuniões dançantes, né? Tudo num clima de cordialidade, né? Naquele tempo não se ouvia falar em droga, né? A gente levava às vezes coisas de comer, refrigerante, né? Era muito divertido aqui no bairro. A Laíra, anteriormente a mim, falou também uma coisa assim que eu guardo muito no coração, que eu vou guardar para sempre, essa questão da solidariedade, né? Quando uma dona de casa adoecia, as demais tomavam conta, né? Lavavam roupa, faziam comida, né? Ninguém ficava abandonado. Uma outra recordação muito boa da minha infância era o forno de pão. Havia uns 3 ou 4 nessa região onde eu morava, mais aqui embaixo, para o lado da Sanga da Inês, e o pessoal aproveitava a caloria. Quando uma dona de casa ia fazer pão, já avisava para as demais, né? E todo mundo trazia lenha que a gente ia buscar depois da Ponte do Fandango no mato, a lenha seca, né? E colocava fogo nos fornos para fazer pão, né? Para aproveitar para todos. Uma outra lembrança boa que eu tenho aqui do bairro era o futebol, né? Eu não peguei os times antigos, mas eu lembro do Metropol, né? E também houve um time chamado Ribeirão. Metropol, é isto. E também teve um time, pessoal, que o Deca e o teu pai treinou, que era o time da Sebem. Uma gurizada que foi jogar um estadual, e eram todos aqui da vila. Tem até fotografia por aí desse time. Então, assim, só tenho boas recordações, né, daquele tempo, né? E o meu grande xodó, até porque é exatamente quando eu nasci, né, pessoal, eu peguei, é a firma da Brasília. Tenho grandes recordações do campo aqui da Brasília, né? A gente jogava no campo ali, aí o campo pertencia à família dos Ribeiro, aí a gente levava corridão porque não deixava a gente jogar no campo, né? Por causa das vacas, né? As vacas do seu Alfredo, né? Para não machucar o campo, né? Nos corriam, tá, pessoal? Então, assim, ó, a firma da Brasília é uma coisa que eu trago muito em memória. Infelizmente, só consegui até hoje uma foto, né, de parte do galpão, né? Espero que no futuro a gente consiga mais fotografias da época. Até porque fotografia antes era uma coisa muito rara, né? Falaram também de pessoas como o seu Abílio, né? O seu Abílio afiava facas, né, pessoal? Tesouras, né? Da cidade, né? Mas era aqui do bairro, né? As vendas também, uma coisa assim que marcou muito, né? Eu lembro da venda do seu Leopoldo aqui na esquina. Tinha a venda do seu Miguel aqui embaixo, né? O seu Alamires é continuidade do seu Leopoldo. E na esquina do quartel do batalhão tinha o seu Zizi, que morava logo aqui em cima, tinha o seu Zizi. Né? E em frente ao seu Miguel tinha uma outra venda antiga, que eu não consigo lembrar de quem era aquela venda. Eu tinha o seu Miguel, do outro lado tinha uma outra venda. Seu Valdomiro, exatamente. Que até bem pouco tempo atrás ele já tinha lá o quadrinho do cinema do SESI, né? Pessoal, havia aqui no bairro o cinema do SESI, eles passavam nessa venda e aqui uma quadra acima da capela, entre as árvores, colocava-se um lençol e nós assistíamos o cinema do SESI. A gente era muito feliz, né, e não sabia. Tarzan, né? Os Três Patetas, Gordo e o Magro, tá? Era um bom tempo, né? Então, assim, ó, eu peguei toda essa época, né, toda essa evolução, né, e por vicissitudes da vida, né, tive que me mudar, né, mas meu coração está aqui, né, eu me recordo, assim, muito bem dessa época. E para encerrar, quero contar um fato muito interessante. Eu trabalho na escola CIEP e um dia chegou um rapaz lá para fazer um concerto e se identificou como sendo do bairro Aldeia. Antigamente havia uma rivalidade, entre aspas, né, entre o nosso bairro e a aldeia. Aí eu disse assim em voz alta, já veio esse pessoal da aldeia para cá. E nisso, um rapaz que estava aqui, era bem pouco tempo funcionário da escola, o Júlio Modesto, disse assim, ué, tu é da Marques Ribeiro? Sim, eu sou da Marques Ribeiro, né? Pessoal, sim, sobrinho da Ilma, filho do Júlio das Vacas, né? Quem não se lembra, Júlio não, Dica das Vacas, né? Da Dona Marina. Aí nos encontramos, pessoal, olha só, né? Os marqueanos, a gente ficou, né?
com esse ditado, né? Ah, vocês não conhecem os marquianos, né? Vocês não conhecem os marquianos. Olha, assim, o que melhorou, que eu observo, né, passando agora, é a questão do calçamento, né? Apesar de nem todas as ruas terem, né? Mas na nossa época não havia, né? Essa passagem aqui da Conde de Porto Alegre para o centro era terrível, havia um buracão logo após, tinha a pinguela da Sanga da Inês, e depois era muito complicado a gente chegar até a Rua Saldanha Marinho, né? Eu lembro assim de uma vez eu fui testemunha de um casamento, eu tive que ir com os pés ensacados e lá em cima eu tirei fora as sacolas dos pés para poder ir para a igreja, né? Porque os pés limpos, tá? Eu perdi o contato, né, com o pessoal, se bem toda vez que eu me encontro na cidade, em algum lugar, né, a gente sempre se recorda, né? Mas como diz a Lair, daquele tempo o pessoal era muito solidário, até porque eram mais próximos, né? E eram, como ela disse, famílias que eram proprietárias e sempre viveram por aqui. E lógico, depois com o aumento do bairro, né? E os costumes também, né? Hoje em dia as pessoas já não se relacionam tanto, né? Assim, né, como era antes, tá? Eu lembro assim que era muito comum as pessoas se visitarem, né? Ir para as casas, né? Para tomar café junto, tomar chá junto, né? E como eu falei antes, ali se assava pão junto, se tomava conta das casas, né? Quando alguém adoecia, né? Lógico que com o mundo moderno hoje isso já não existe mais, mas é uma coisa que me traz saudade. A capela aqui do Rosário, eu tive a honra de trabalhar nos alicerces, eu ajudei a carregar tijolos. O meu pai era um homem muito forte, né? Ele cavou as valetas, a pá, né? E junto com o seu Verli começaram assim, e o Marcos do seu Verli, começaram, né, a trabalhar de pedreiro e construir a capela. Eu acho que a capela, assim, dos tempos modernos é a grande referência do bairro, né? É a capela, tá? Aí eu vou deixar essa parte religiosa da capela para o pessoal que vai falar, senão eu vou falar muito aqui e vou acabar não deixando assunto para os demais, tá bom? Meu muito obrigado por esse convite. Taquara, com cana, ranger de ossos como se fosse. É o vento, é o vento, é a noite, é a noite. É o vento, é o vento, é açoite, é açoite. O nego trabalha, o vento espalha. Barriga vazia, o medo esmiria, a fome é limaia. Meu nome é Ana Rita. Sempre morei nesse bairro, desde que me casei. Casei nova, com 18 anos eu já tinha meu filho mais velho. Há 57 anos eu moro neste bairro. Eu sou casada com um filho do enfermeiro Adolfo, que trabalhou anos no quartel. Então ele era o enfermeiro que fazia as injeções nas famílias, nas crianças que precisavam, que chamavam ele. E como o colega Edson falou sobre a Sanga da Inês, foi ali na Sanga da Inês que eu criei meus filhos. Ali morei uns 16 anos ali. E o que me marcou na história da minha vida é a solidariedade, como já foi falado, das famílias daqui do bairro, que uns ajudam os outros, que ninguém passa necessidade aqui, a não ser que não saiba. E o que eu acho mais bonito também nesse bairro, que quase todas as mulheres são comadres, porque umas batizam os filhos das outras, ou são testemunha de casamento dos filhos, né? E eu fui uma das lavadeiras que a Lair falou que carregava lenha para fazer o carvão para engomar as fardas dos militares, que eram o ganha-pão da época, né? Hoje em dia está moderno, as mulheres têm seus empregos, trabalham fora e tudo, mas antes era dentro do lar. Cuidavam dos filhos e também trabalhavam para ajudar seus esposos. E
também quando adoecia uma pessoa, assim, que a gente tinha aquela, assim, de deixar os filhos da gente com a vizinha, né? A vizinha tomava conta, às vezes até posava para cuidar dos filhos dos outros, da gente. E o que eu tenho muito orgulho de morar nesse bairro, de ter meus vizinhos, os meus filhos já até queriam me levar depois que eu fiquei viúva para morar com eles. Eu não quis, eu disse, não, eu não tenho coragem de deixar minhas comadres, meus amigos que fizeram história da minha vida, que me ajudaram a criar meus filhos. Eu não tenho coragem de deixar esse bairro. Eu fui criada no internato, na Casa da Criança, Sagrado Coração de Jesus. Que o meu padrinho, que era os dos Ribeiros, que eram proprietário dos terrenos aqui, pouco aqui do bairro, e ele era meu padrinho. Então, quando ele teve a separação da esposa dele, ele me colocou na Casa da Criança para me estudar. Eu fiquei lá até quando eu tinha 14 anos. Aí a minha irmã era casada com um dos filhos desse enfermeiro que eu já citei, e aí eu comecei a namorar o cunhado da minha irmã e casei bem novinha. Aí eu vim morar aqui neste bairro. Aqui eu ganhei meus filhos todos, criei todos eles aqui. Agora que depois que casaram, que se afastaram, foram morar cada um numa cidade. Agora o filho mais velho voltou de novo, porque eu fiquei sozinha. Sozinha não, eu fiquei com as minhas comadres, com meus amigos, com meus amigos, que eu tenho bastante, não é pouco. Graças a Deus. E o que mudou foi, eu acho que os calçamentos que fizeram, a água encanada, que não tinha quando eu morei na Sanga da Inês, foi ali que eu criei meus filhos. Não tinha água encanada, eu tinha que carregar da vizinha, passar por cima da pinguela com as latas de água. Depois o meu esposo fez um encanamento com uma mangueira no poço do pátio de um vizinho, que é da onde que a gente tirava a água. É uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, que não foi bom só para mim, como para minha família, é que eu fui convidada para ser ministra da Eucaristia, da Sagrada Eucaristia. E aí eu com esse trabalho eu visito os doentes. Agora no tempo da pandemia a gente parou de fazer essa visita dos doentes, de levar a Eucaristia nasquelas pessoas que são acamadas, uma vez na semana, em conjunto também com outro ministro, meu amigo José Miguel, porque foi a minha fé que começou, foi através desse senhor que ele começou a me convidar para me participar dos movimentos da igreja, e foi aí que surgiu a oportunidade de eu me tornar hoje, com muito orgulho, e agradeço muito a Deus por eu ser ministra da Eucaristia, porque eu posso fazer alguma coisa pela aquela pessoa que já não consegue mais sair de casa para ir na igreja, assistir uma missa. Eu vou, levo a comunhão, faço oração. Eu me sinto muito feliz por ser essa pessoa que eu sou hoje. Porque quando eu fiquei viúva, que meus filhos queriam me levar para morar com eles, e eu não aceitei, porque eu tinha certeza que aqui, que Deus me trouxe para essa comunidade, porque eu nasci em Pinheiro Machado, e eu vim parar aqui na capela da Nossa Senhora do Rosário, no bairro, é porque Deus tinha alguma coisa para mim, um projeto para mim cumprir, né? Então, eu sou muito feliz. Não só de ser isso, também de morar nesse bairro. Dá de comer, dá de beber, traz a mãe d'água pra benzer toda a tristeza. Meu nome é Cleidson de Semoura, vim morar aqui no bairro com 8 anos de idade, sou nascida do Rio de Janeiro. Meu pai veio para cá morar porque minha mãe incomodou muito, queria morar perto da mãe dela, chorava dia e noite, queria morar perto da mãe dela, por isso nós viemos embora para cá.
E aqui, nos primeiros dias nós ficamos ali na casa da minha avó. Depois, meu pai comprou uma casa na rua Gaspar Francisco. A minha primeira amiga que eu conheci foi a Chica, Maria Luzia. Aquela era a nossa companheira de tudo, para tudo, até hoje. Foi a minha primeira amiga. E tem muitas lembranças. Nós fazíamos reuniãozinha dançante para juntar dinheiro, para juntar dinheiro para comprar tijolo para a capela. Casei aqui na Capela Nossa Senhora do Rosário. Quem cantou no meu casamento foi a Lair, que me deu sorte. Faz 35 anos que eu sou casada. E nós se reuníamos muito nas esquinas ali para conversar, mas nas sextas-feiras da lua cheia ninguém ficava nas esquinas, porque tinha o lobisomem. Todo mundo morria de medo do lobisomem. E agora o Edson falou da Parabela, que tinha o futebol da Parabela. Nós, gurias, ficávamos furiosas. Nós queríamos ver os namorados estavam lá na Parabela, com a Parabela, jogando na Parabela. Eles só queriam saber da Parabela. De nós, eles não queriam saber. Nós ficávamos furiosas com a Parabela. Só aí que eu me lembro. Me lembro que o meu pai montou um time de futebol, fez uma festa lá em casa. Teve bolo, teve festa, teve os times, reuniões dançantes muito boas, boas mesmo. Era isso. E nós era proibida de namorar os guris do bairro Fátima. Se nós namorássemos os guris do bairro Fátima, os guris da Marques iam atrás pegar. Dá-lhe pau nos guris. E teve o bloco tropical aqui, aí eu fui rainha do bloco. Era muito bom, nós tínhamos bloco de carnaval, nós tínhamos as reuniãozinhas dançantes, era isso que eu me lembro, era muito bom. E meus filhos, casei, tive os 3 filhos, tenho uns gêmeos e uma mais nova, se criaram na igreja do seu Eliezer ali, que antes era da dona Amélia, muito boa a creche, se criaram ali. Eu sou muito fé aqui, sou da Nossa Senhora do Rosário, né? Amo Nossa Senhora do Rosário, mas também ali sou simpatizante da igreja ali do Eliezer. Eu tenho só a agradecer, né, dos vizinhos, dos amigos, que nem a dona Rita disse. Tenho o curso Clube de Mães aqui, que eu amo, aqui na capela. Agradeço aos professores do Clube de Mães, às amigas, porque quando eu parei de trabalhar, eu entrei quase em depressão, não melhorei só vindo para o Clube de Mães. Isso aí, eu tenho a agradecer a minhas amigas, meus vizinhos e ao Clube de Mães, que me ajudaram muito. Eu me chamo Magna Lizara Vaz Pinheiro. Há 60 anos eu moro no bairro Marques Ribeiro. Nasci e me criei aqui, saí depois que eu casei, mas graças a Deus eu voltei. Como a tia Lair falou, é maravilhoso morar aqui. Algumas coisas melhoraram. A rua onde eu moro, que é a Conde, antes tinha uma pinguela, agora tem um calçamento que nos leva ao centro. É o único bairro que dá para chegar a pé no centro em 10, 15 minutinhos, nem isso. Eu nasci e moro no mesmo lugar, na mesma casa. Eu fiquei na casa dos meus pais. Meu pai era o Papai Noel, né? E também foi a primeira casa onde as gurizadas iam olhar a TV e era maravilhoso ver aquela gurizada, que nem nós, tudo sentado olhando a TV. E se nós conversássemos, o pai ficava furioso porque tinha que chamar a atenção por causa dos vizinhos que vinham, tinha que ficar quietinho. Nós éramos 8, hoje de irmãos nós somos só 4, todos moraram aqui. O meu irmão, o terceiro, o quarto irmão, ele tem o apelido de Carneiro, porque nós criávamos ovelha, ele criava ovelha no campo da Brasília. E quando nós chegávamos lá em cima na Conde, com a Pinheiro Machado, que nós vínhamos da casa da criança, que era o lugar que nós estudávamos, ele começava a gritar e as ovelhas respondiam para ele. Então nós achávamos aquilo maravilhoso, que aí nós descia a pinguela ou a sanga da Inês voando para chegar em casa para tratar aqueles bichos. Uma coisa que eu gosto bastante do nosso bairro é a capela, na qual a gente participa bastante
temos bastante atividade. Saudade a gente tem das pessoas, dos momentos, que nem quando nós éramos jovens, nós tínhamos um grupo de jovens muito ativo, nós tínhamos bastante integração com a Igreja Batista, a saudade das reuniões dançantes, daquele ciclo de amizade. Agora com o Face a gente achou muita gente perdida, mas tem muita gente ainda que acho que a gente precisa procurar e achar. Uma das coisas boas que nós temos aqui na capela é o Clube de Mães Nossa Senhora do Rosário. Nós somos em 33 mulheres, não somos todas do bairro, vêm de outros bairros para cá. Antes da pandemia nós tínhamos um encontro semanal, agora voltamos de 15 em 15 dias e é muito bom. Minhas saudações fraternas a todos e a todas. Eu me chamo José Miguel da Silva, tenho 72 anos, casado, Cirlei Gonçalves da Silva, há 44 anos. Eu moro nessa comunidade, eu vim morar nessa comunidade quando eu casei, em 1972. Antes eu pertencia, na parte espiritual, religiosidade, do apostolado da oração, foi aonde eu comecei. E chegando aqui na comunidade, como tinha membros do apostolado da oração, a gente trouxe a imagem da Nossa Senhora do Rosário para a comunidade, visitar as famílias. Até então a comunidade não tinha uma padroeira, né? Então ela veio, então a gente fazia as visitas nas casas dos membros do apostolado da oração, e esses mesmo então davam oportunidade para que as famílias fossem também visitadas por ela, né? E a comunidade, então, tinha muita vontade de ter uma padroeira. Qual é a comunidade que não quer ter um padroeiro ou uma padroeira, não é? E, naquela época, também, quem coordenava aqui era o falecido Arleu. Não sei agora o sobrenome dele. É Arleu. E o padre Cláudio, ele era italiano, ele dava assistência espiritual também às famílias aqui na comunidade. E eu, então, começaram a me conhecer na comunidade, eu vim com o diácono Arbelo, veio rezar um terço na casa da Terezinha. E eu participei junto. Aí ele perguntou para mim, escuta, mas onde é que tu mora? Eu digo, eu moro aqui nessa comunidade, recentemente eu tinha mudado para cá. Disse, não, mas então tu tem que trabalhar aqui nessa comunidade, porque eu saía daqui, da comunidade, ia trabalhar lá onde eu morava, na rua, aquela rua ali que desce da Casa da Criança, a Borges. Então tinha um grupo de família lá, que era o Arbelo coordenava, eu trabalhava com ele. E ele disse, não, tu tem que trabalhar aqui na comunidade, então, se tu mora aqui. Aí o padre Cláudio, né, me convidou, e com a licença, com o apoio da comunidade, se eu não queria estudar para ministro. Aí eu aceitei, né? E nesse mesmo período, ele também me convidou, junto com as demais lideranças que tinha no momento da comunidade, se eu não queria trabalhar com as famílias na comunidade, ajudar as famílias. Aí eu aceitei também fazer esse trabalho. E aí foi aonde eu comecei a trabalhar aqui na comunidade, com as famílias, nós rezávamos o terço, tinha a Maria do falecido Wilson, que nos ajudava, né? Outras pessoas também que se engajavam na luta, né, de devoção do terço nas famílias. E as missas começaram a se realizar
nas casas, aonde a casa tinha um espaço maior. Acontecia muito ali na casa do que foi até presidente, que chamava na época o Visiolek, Antônio Carlos Visiolek. Então lá a gente realizava as missas, os encontros, por exemplo, da própria diretoria mesmo, né? Então nós nos encontrávamos lá. Bom, aí eu fui fazer o curso em Santa Maria, na Escola Paulo VI. Eu estudei 2 anos e meio lá. Inclusive a Magda também andou participando, né, Magda? Da Escola Paulo VI. Então aí depois eu vim e aí então me nomearam, né, ministro da comunhão. Aí eu me tornei ministro desta comunidade aqui. E aí a gente começou, e a Nossa Senhora do Rosário, o quadro, a imagem da Nossa Senhora do Rosário, então vinha seguido aqui. Até aconteceu aqui na comunidade 5 milagres. Pode-se dizer que foi milagres, né? Constatado isso aí. O primeiro milagre, um dos primeiros que aconteceu foi com o Adão, que era marido da Dona Zefa, né, que ele foi fazer uma cirurgia e enrolou o terço no pulso e na hora deram anestesia nele e não sei o que houve lá, que ele faltou a respiração e ele estava morrendo e ele não podia se mexer. E a enfermeira de costa arrumando os aparelhos ali não percebeu. E o terço, diz que não sabe como é que foi que o terço saltou do pulso dele, caiu no chão, e ela olhou, viu que ele estava mal, chamou o médico, salvaram ele. Outro acontecimento, através do quadro da Nossa Senhora do Rosário, que visitou a casa da Terezinha. A Terezinha disse que ela era costureira, que tinha uma pessoa que devia para ela que não tinha jeito de pagar, né? Aí o que ela fez? Aí o dia que o quadro, que já se considerava o quadro milagroso da Nossa Senhora do Rosário, foi fazer uma visita na casa dela, ela contou isso aí, ela está viva, né, para testemunhar isso aí. Ela disse que naquele mesmo dia, quando viu aquela batida na porta, era a mulher trazendo o dinheiro que devia para ela. A falecida Marina também recebeu a visita do quadro da Nossa Senhora do Rosário e ela tinha um filho dela que fazia muito tempo que ela não via, que ela nem sabia onde é que andava. E com essa visita da Nossa Senhora do Rosário lá, apareceu esse filho dela, durante a semana veio todos os filhos visitar ela, inclusive esse, né? E outra senhora também, que a quadra milagrosa da Nossa Senhora visitou, a Dona Romilda, quando nós chegamos lá na casa dela, ela disse que ela não podia levantar o braço direito para cumprimentar as pessoas e nem segurar o quadro. Ela disse que depois que recebeu o quadro da Nossa Senhora do Rosário, disse que quando ela viu, o braço dela estava normal. E isso são pessoas que estão vivas aí, que podem testemunhar elas mesmas, né? Isso aí. Então, gente, quer dizer, e aí ficou aquela dúvida, a Nossa Senhora do Rosário vai ser padroeira desta comunidade? Houve votação, quer a Nossa Senhora do Rosário, qual é o nome? Ou é Nossa Senhora do Rosário, ou é padroeiro, né? Bom, a comunidade optou por ficar com a Nossa Senhora do Rosário, né? Então, e agora? Nós não temos capela. Mas aí ela continuou andando nas comunidades, nas outras comunidades também, através do apostolado da oração, porque ela era do apostolado da oração. Aí, vamos lutar por uma capela. Aí, através do padre Jerônimo, que foi uma grande força para conseguir os terrenos,
Esses terrenos que aqui onde está a capela, esses 2 terrenos, era do falecido Alípio, no qual ele era dono de uma grande parte aqui de terrenos, né? E então a gente conseguiu, através também da diretoria da capela, o Antônio Carlos Visiolek, que era naquela época, quando foi esse desempenho para conseguir os terrenos, uma reunião na casa dele. Então o padre Jerônimo conseguiu um dinheiro da Alemanha também, e dizer que conseguimos adquirir os terrenos, né? Aí então deu-se início na Itália, onde ele conseguiu o dinheiro. Aí deu início à construção. Tinha o Rigoletto, Grigoletto deu 2.000 tijolos para iniciar. Inclusive as paredes, quando estavam em pé, veio um temporal, derrubou uma parte das paredes. Aí o Grigoletto ficou sabendo, doou mais 1.000 tijolos. Aí foi levantando as paredes. Aí depois a comunidade, através das suas diretorias, foram fazendo festas. Inclusive, interessante, né, como a gente falava antes ali, que as paredes não tinham cobertura, então faziam uma festa, e um dia veio uma chuvarada, botaram as lonas, e volta e meia o pessoal dançando, e dançavam de guarda-chuva também, né, e estucavam os pau na lona assim para cair a água. Mas era lotado de gente, o pessoal apoiou muito, né? E depois, quando precisou o madeiramento, né, e nós rezávamos, sempre tinha o terço, né, sempre rezando o terço e pedindo ajuda a Nossa Senhora. O quartel doou madeiramento para a cobertura, né? Então, aí foi feita a cobertura da capela. Então, depois que já tinha a capela, então a Nossa Senhora do Rosário foi cedida através do apostolado da oração para essa capela. Até então a comunidade já ia ser e já era comunidade Nossa Senhora do Rosário. Aí ela veio morar em definitivo aqui com nós, né? Então é uma grande graça que essa comunidade recebeu. E depois, no decorrer do tempo, a gente começou a formar aqui na comunidade os grupos de famílias, né? Tivemos vários grupos de famílias que agora houve uma regressão. Por quê? Por causa da pandemia, né? Houve essa regressão, mas que queremos, com a ajuda de Deus, com a ajuda da Nossa Senhora, retomar essas atividades, né, na comunidade. Então nós tínhamos aqui a reza do terço, missas, celebrações, grupo de jovens, no qual um dos grupos de jovens, a Cleide, participou, né? E o que é mais que nós tínhamos? Catequese, infância missionária, né? Então nós tivemos todas essas atividades na comunidade, e também visita aos doentes, como já foi falado aí, todos os fins de semana, nós como ministra, a dona Rita, levando comunhão para os doentes, né, que nós queremos também retomar agora em seguida, se Deus quiser, essa atividade, né? Então, assim, a parte espiritual da comunidade, ela foi crescendo através das pessoas, da participação das famílias, lideranças que vieram se somar, né, a esse trabalho da comunidade, também apoios de fora, muitas vezes, né? Então, fez com que a comunidade desenvolvesse. E foi criado nessa comunidade também a grande amizade fraterna entre as famílias. Então,
a comunidade se tornou uma grande família. E as famílias, a cédula da comunidade. Então vejam só que coisa. Por isso que hoje na nossa comunidade, a situação de uma pessoa ou de uma família sempre é socorrido quando existe a necessidade. Tanto faz ser na doença, tanto faz ser na parte material, na parte espiritual. Então, a comunidade está sempre pronta a ajudar, a socorrer as necessidades das pessoas, né? Não sei se... A Laír também foi catequista aqui, a Magna, catequista, né? Estou deixando alguém para trás? Então, todas coisas muito maravilhosas, né, aconteceram e estão acontecendo nessa comunidade. Só agora deu uma segurada, como se diz, uma parada, justamente por causa da pandemia, né? Porque a gente não pode fazer aglomeração, então no momento, né? Mas o momento que, se Deus quiser que passar isso aí, nós queremos retomar as atividades, se Deus quiser. Tanto que os nobres povos, aquilombados nos morros, declararam guerra à abolição. Tanto que os nobres povos, aquilombados nos morros, declararam guerra à abolição. O bom de Deus dançava padedê, mas preferia o lungo canção sem apelação. O bom de Deus. Uma das coisas que mais chama a atenção no bairro Marques Ribeiro é que ele é um bairro que reúne na nomenclatura das suas ruas vários nomes de médicos. Porque quando em 1980 foi criada uma comissão para denominar ruas da cidade, que eram chamadas por letras ou números e dificultavam muito o trabalho dos Correios, por exemplo, essa comissão, então, setorizou a cidade em zonas. E justamente o bairro Marques Ribeiro concentrou a maior denominação de ruas com nomes de médicos. E dentre esses médicos, um que é uma figura excepcional da nossa história e pouco conhecido, infelizmente pouco conhecido, é o médico francês Dr. Pedro Baillet. Dr. Pedro Baillet teria vindo para o Brasil por ter problemas na França, seu país de origem. Problemas de que natureza nós não sabemos, porque ainda é preciso muito avançar na biografia desta figura excepcional. Mas o fato é que ele se formou em medicina no Rio de Janeiro em 1855. E a tese de doutoramento dele versava sobre catarata, o que quer dizer que a especialidade do Dr. Baillet era a visão, né? Era a oftalmologia de hoje. E o Dr. Pedro Baillet acabou vindo para Cachoeira e aqui se estabeleceu, onde hoje se espalha ou está o bairro Alto do Amorim. Lá ele teria então uma pequena propriedade e ele entrou para a história como um médico muito benemérito. Ele era um médico que atendia muito as pessoas carentes, as pessoas que não tinham condições, as pessoas das adjacências do local onde ele morava e principalmente os escravos, porque o Pedro Baillet viveu na época da escravidão. E ele então tomou uma atitude que é simplesmente incrível. Ele, quando os escravos eram castigados pelos seus senhores a ponto de precisarem de tratamento médico, muitos deles ficavam em condições precaríssimas, eram levados até o Dr. Pedro Baillet pelo próprio dono, pelo próprio senhor. E o Pedro Baillet muitas vezes levava meses para conseguir curar aquele escravo. E ao curá-lo, ele tomava uma atitude muito interessante. Ele devolvia o escravo para o seu senhor com a nota dos gastos do tratamento que ele tinha aplicado para curar o escravo. E invariavelmente, ou na maior parte das vezes,
O senhor proprietário do escravo não achava que aquele valor era muito alto para uma peça, que era assim como, infelizmente, os escravos eram tratados, para uma peça que já estava variada. Então, era muito mais importante para esse senhor adquirir uma peça nova ao preço do custo daquele tratamento do Dr. Baê. E ele então o senhor devolvia o escravo com a conta embaixo do braço, sem nenhum centavo. O que queria dizer que o Dr. Pedro Baê se tornava o proprietário daquele escravo. E ao se tornar proprietário dele, ele abolia, não é? Libertava aquele escravo de forma a livrá-lo da escravidão. Dizem, isso ainda não é um fato comprovado documentalmente, porque essa é uma história que tem muito mais de oralidade do que de comprovação documental. Mas como toda história oral tem um fundo de verdade, ela é muito verossímil. O Dr. Pedro Baê, então, ao libertar essa série de escravos que ele curava, esses escravos, obviamente, começavam a se estabelecer até como uma forma de retribuir ao Dr. Pedro Baê o que ele tinha feito por eles, se estabeleciam nas redondezas de onde ele morava, e ali ficavam tentando refazer a sua vida e certamente auxiliando o médico, que era solteiro e não tinha família. E acabou se criando em torno dessa moradia do Dr. Pedro Baê um lugar conhecido como Vila dos Negros. E em alguns mapas antigos de Cachoeira é possível verificar a inscrição pequenininha naquela região Vila dos Negros. Quer dizer, de fato existiu um conglomerado humano negro naquelas redondezas, muito provavelmente provocado pelo Dr. Pedro Baê. E outra informação importante sobre esse médico é que quando ele faleceu em dezembro de 1879, sem família e dizem que pobre, esses negros que ele havia libertado e que viviam à sua volta se cotizaram e compraram um túmulo para ele no cemitério das Irmandades, mandaram fazer uma lápide em que inscreveram que ali jaziam os restos mortais do grande Dr. Pedro Baê. E essa lápide ainda existe quase que escondidinha no nosso cemitério das Irmandades e deve ser protegido como um patrimônio histórico dessa história, desse momento histórico que é tão pungente para todos nós, mas que aconteceu e para o qual a gente não pode fechar os olhos. Mas é preciso buscar essas personalidades que de alguma forma trouxeram humanidade para esse período tão desumano. E o Dr. Pedro Baê foi uma figura dessas. Outra informação sobre ele é que quando o Antônio Vicente da Fontoura sofreu o atentado dentro da Igreja Matriz, que o levou à morte em 20 de outubro de 1860, o atentado sofrido foi em 8 de setembro, ele só foi falecer em 20 de outubro. Poucos dias depois do atentado, o Antônio Vicente, acamado em casa, recebeu a visita oficial do delegado de polícia e teve como testemunha duas pessoas, o escrivão do delegado e o Dr. Pedro Baê. E nesse depoimento que o Antônio Vicente deu para o delegado de polícia a respeito do que ele viu no dia do atentado, o Pedro Baê, então, assina lá como testemunha desses depoimentos do Antônio Vicente. E depois, quando o Antônio Vicente morre, em 20 de outubro, é procedida é dito assim no documento, uma autópsia no cadáver do Antônio Vicente da Fontoura. E quem procede essa autópsia? Dr. Pedro Baê e Dr. Juvencio Cardoso da Cunha, que me parece também ser nome no bairro Marques Ribeiro. Então, Dr. Pedro Baê é uma figura da qual a gente ainda precisa descobrir muitas informações. Quando ele veio parar no Brasil, por que ele veio parar no Brasil,
por que ele veio parar em Cachoeira e o que o movia para ter esses gestos tão beneméritos com os negros escravos. Então, são ainda respostas, perguntas para as quais eu ainda não tenho resposta, mas que um dia, provavelmente, a gente conseguirá preencher as lacunas para recontar de uma forma mais completa a história desse ser que foi encantador nessa história da escravidão em Cachoeira do Sul. E acho muito importante, muito significativo que os moradores da rua, do bairro Marques Ribeiro, conheçam essa história. Deixou as catedrais, foi morar nas malocas, viver nas palafitas, nos barracos, nas choças, e entre a gente no morro desapareceu. E entre a gente no morro desapareceu. Bairro melhor do que esse para se viver não existe.